And it's good news from Hockenheim. As you look down on the stadium section, and I'll come to that in a minute, of this unique circuit, I'm glad to tell you that the road is dry. There has actually been an extra 15 minutes of free testing this morning, because after the warm-up it rained, and the drivers in those circumstances are allowed to go out because all the previous sessions had been dry. They're allowed to go out and check their cars, and since then it has got progressively hotter. The temperature has gone up by 3 degrees in the last few minutes. It's about 27 degrees now. It's going to get hotter still, and as I talk to you, the sun is actually starting to throw shadows as Boris Becker, who is one of the many personalities here, looks at the cars on the grid. Well, last year at Hockenheim, it was a mass of Benetton blue caps everywhere you looked in the grandstand, and they were for Michael Schumacher. This year, those same people are dressed in red because it's Ferrari red. There's only one man they care about at Hockenheim, and it is Michael Schumacher. And they, like him, have their fingers crossed that the Ferrari of Schumacher and his teammate Eddie Irvine is going to be a jolly sight more reliable than it has been for the last 3 races in Canada, in France, and at Silverstone 2 weeks ago, when both of them retired for varied reasons. And Schumacher is starting third on the grid, but in pole position again for the 7th time this season. It's Damon Hill, and Tony Jardine spoke to him a few moments ago. Damon, that brilliant last gasp pole position, you're at the front where you want to be, looking for your 6th win, but of course a lot of powerful opposition around you today. Right, the Benetton team seem to have made some progress, and Gerhard has been going well here, and he's alongside me on the grid. So we'll be, I would think we'll be watching them very closely during the race. And the start is always important. I hope I can get a good start. And apart from that, we have to think of strategy. But I'm very happy with the car and the way it's performing at the moment. This is a race you want to win, but the weather hasn't helped this morning. No, we've had some threatening weather. It rained this morning. We've had an acclimatisation period, but now it's dried up. But there's still a chance that it may rain during the race. You'll be sitting for a long time on full throttle down the straights. Are you worried at all about engine reliability? Well, we have to... this is the place where we're more worried than most because of the length of time we've at full throttle. But the Renault is the best engine to have in that respect. So I've got less worries than everyone else. And fine. Well, there he is in the car now in that... pole position of his for the 7th time this year, the 18th time in his career. But he was there last year when he started the German Grand Prix, took the lead on the first lap, crossed the line in the lead from Michael Schumacher, spun off at turn 1. So he certainly won't be looking to do that again. Michael Schumacher, of course, went through to win the German Grand Prix, the first German to do so since it had been a World Championship event. Damon Hill 15 points ahead of his teammate Jacques Villeneuve in the World Championship. Those two really are certain. One of those two is certain to win the championship. Michael Schumacher is a long way behind in 3rd position, and Damon faces 45 laps, pardon me, on this tremendously grueling and demanding circuit, because the cars accelerate up to 200 miles an hour, slow down to 60 miles an hour, no less than 4 times on each lap in this event. It's a 45-lap race, so there's some 180 applications of the brakes. And because of that, the downforce on the cars at Hockenheim is minimal. You want the maximum speed on the circuit, and Jonathan Palmer is going to tell us all about that. At Hockenheim, these long straights means that cars like this Jordan Peugeot will do 215 miles an hour. That's faster than at any other Grand Prix circuit. With straight line speed at a premium, it's important to have the smallest wings on the car that you can. Look how thin this rear wing is, look how much gap there is underneath.
Now contrast that to this wing, which is run at the Monaco circuit when cornering speed is more important. It's a much bigger wing, more grip, less straight line speed. Indeed, put this wing on the Jordan here at Hockenheim and it wouldn't do 215 miles an hour, but it would do just 175. Now at 200 miles an hour, the car still has about 1,000 kilos of downforce. That's like 10, 12 people standing on top of the car. But down at 60 miles an hour, and that's crucially the speed that the chicanes are taking at, that downforce decimates right down to just 100 kilos. And so the cars are very tiptoey, the grip is very minimal. We're going to see locking wheels, sliding curbs, and possibly even spins. Hockenheim is a tricky place. Not only tricky, but demanding as you look at the rear wing of the Ferrari. A lot of new things on the Ferrari. That's Michael Schumacher's car, and he's sitting in it third on the grid. They have a new under tray and diffuser. They have a new rear suspension, all sorts of other things, not only to assist performance, but primarily to assist reliability, which they desperately need. Now, you heard Jonathan saying that the cars do up to 215 miles an hour here. Mighty, mighty quick at Hockenheim, and are they pleased? Are the McLaren Mercedes, because whilst the 90,000 German crowd is willing Michael Schumacher to win, the next best substitute for that would be for a McLaren to win, because it has the Mercedes-Benz V10 engine, and it has been going extremely well at Hockenheim. For instance, Mika Häkkinen and David Coulthard were first and second in the warm-up this morning. Half an hour special driving, only separated by 1/10 of a second. Damon Hill was third fastest in the warm-up, 0.8 of a second slower. Nothing too much to worry about there for Williams fans, because he was quite happy after the event. So we have the prospect of Damon Hill getting away smartly, but for the first time this year there is a Benetton Renault, same engine, different car, of course. On the front row of the grid, it's the Hockenheim veteran Gerhard Berger, who has driven in 11 German Grand Prix already in his long career, and he put in an absolutely scintillating lap yesterday. Finished across the line just after Damon Hill. There was a possibility that he would take pole position, but it wasn't to be for the Austrian. Damon did it with what he described as the best pole position lap in his life, and it really was absolutely superb. So Hill and Berger on the front row of the grid. Michael Schumacher handily placed, and he is in the Ferrari behind Damon Hill, so a good start wouldn't do him any harm at all. Mika Häkkinen in fourth position on the grid, and then the Benetton of Jean Alesi, and the second Williams of Jacques Villeneuve, who was deterred by the fact that he had a big engine blow up yesterday morning, and that slowed him very considerably. So, as ever, just 5 minutes to go before the start of proceedings at 2 o'clock local time. The cars will be sent off on the formation lap that has proved so awful for Michael Schumacher this season. You're looking now at David Coulthard, 7th on the grid in the McLaren Mercedes. He couldn't get the balance of it right yesterday, even in qualifying, but he did get the balance of it right this morning. There is the grid. Williams Renault and Benetton Renault front row. Hill from Britain, of course. Berger from Austria. Then the German Michael Schumacher. McLaren of Häkkinen. Villeneuve 6th on the grid with Alesi just in front of him in the Benetton Renault. David Coulthard in the second McLaren, Eddie Irvine down a bit in the Ferrari. The two Jordans together, 9th and 10th, they're very disappointed with that, but Martin Brundle went well in the warm-up this morning. Then the two Ligers with Diniz ahead of Parnis, that's very unusual. The two Saubers together, Frentzen ahead of Herbert, that is usual, but he's only just ahead. Then the two Tyrrells, it is very neat and tidy.
And behind them, the footwork of Jos Verstappen and the Minardi of Pedro Lamy. Only 19 cars start because Giovanni Lavaggi, the Italian veteran... Imagens ao vivo de Hockenheim para o Grande Prêmio da Alemanha de Fórmula 1. É a 11ª prova da temporada. Aí está Schumacher, que ontem liderou durante largo tempo a pole position e depois perdeu para Damon Hill, que aí está, e depois também para Gerhard Berger. Schumacher sai na 3ª posição. Aí está o Mundial de pilotos com Hill somando 63 pontos, Villeneuve 48, Schumacher 28. O líder do Mundial com 63 pontos, Hill, tenta hoje demolir um tabu de jamais ter vencido aí na Alemanha. Os brasileiros não estiveram muito bem na formação do grid. O Rubens Barrichello foi 9º lugar com 1:45.452. O Pedro Paulo Diniz ficou em 11º e o Rossetti está em 19º e último. Só correm 19 carros esta manhã no Grande Prêmio da Alemanha. Reginaldo Leme. Bom dia, amigo da Globo. Estamos em Hockenheim, onde a temperatura, que já foi muito alta na sexta e no sábado, cai um pouco agora para casa de 25 graus. Temperatura na pista 28,8. Está num bom momento para se conseguir melhores velocidades, melhores rendimentos dos carros, especialmente de motores, que aqui são muito exigidos o tempo todo. Para se ter uma ideia, um motor aqui, numa volta, por exemplo, em ritmo de treino, mas na corrida é praticamente a mesma coisa, o motor é exigido ao máximo 75% da volta. E durante 62% do tempo, o piloto permanece com o acelerador no fundo. E sendo que na reta mais veloz, o tempo máximo que ele permanece sem nenhuma aliviada é de 18 segundos. Isso normalmente é o que causa muita quebra de motor. Olha Damon Hill na concentração total aí, ele que obteve a pole, uma pole, aliás, festejada como se fosse vitória, porque foi uma pole nos últimos segundos, depois de Schumacher já ter recebido a bandeirada, ter ido para o boxe, esperando, sabendo que Hill e Berger estavam na pista, esperando para comemorar aquela que seria mais uma pole, seria a 4ª do Schumacher, e diante de toda a sua torcida aqui, a torcida alemã que lota o belíssimo autódromo, principalmente essa parte que se chama de estádio aqui, que é uma parte que como se fosse realmente, tem a configuração de um estádio de futebol, a torcida lotando, esperando, torcendo para o Schumacher, e o Hill acabou tirando, e também o Berger que você viu aí, tirando não só o Schumacher da pole, como foi o caso de Hill, mas o Berger tirando também o Schumacher da primeira fila. Quer dizer, Schumacher larga na 2ª fila, a Ferrari vive uma crise que trouxe até o seu presidente, Luca de Montezemolo, ele gosta de estar sempre presente nos momentos de crise, tentando dar uma força à equipe, no momento em que os carros são autorizados a fazer a volta de apresentação. O circuito de Hockenheim tem 6.823 metros. É o 2º circuito em distância na Fórmula 1 moderna. Mais longo que ele, só o de Spa-Francorchamps, que já foi muito mais longo. Já teve 22 quilômetros, hoje tem 7. Um pouquinho mais que Hockenheim com seus 6.823. Aí, por exemplo, é a primeira reta. Uma reta bastante longa, mas não é ainda a mais longa. E antigamente, inclusive, essas retas eram plenas. Elas saíam para o que se chama floresta, que é realmente um trecho do circuito que fica fora do campo de visão do público, e era reta plena. Hoje é que tem, você vê, tem de lado aí apenas algumas pequenas arquibancadas de 2, 3 degraus, e o pessoal em pé ali na cerca, porque é um fanatismo aqui na Alemanha, sempre foi. Imagine agora que eles têm um campeão do mundo, um bicampeão do mundo, e sem dúvida o melhor piloto do mundo no momento, que é o Michael Schumacher. Aí os carros vão para então estas chicanes que foram criadas para se diminuir a velocidade naquelas retas que eram velocidades extremamente altas. Foi inclusive neste circuito que morreu o Jim Clark, o grande Jim Clark, considerado um dos melhores, um dos 3 melhores pilotos da história da Fórmula 1. Morreu não numa corrida de Fórmula 1, e sim numa corrida de Fórmula 2, mas em consequência
das velocidades extremamente altas numa época em que não se usava guarda-reio, acostamento de grama, caixa de brita, nada disso. Tanto que ele saiu da pista e morreu exatamente porque bateu em árvores, dessas árvores que estão aí que você vê do lado. Então os carros percorrendo primeira, segunda, terceira chicane, aí entram numa outra reta, vão ali naquele tradicional balé, que é para aquecer os pneus, e entram no chamado estádio, na parte chamada estádio, que você vê exatamente terminando a última reta, a curva à direita, e entram na parte chamada estádio, porque tem exatamente a configuração de um estádio de futebol. Olha a torcida alemã, as bandeiras, a torcida, aliás, torcida alemã vestida à italiana, porque bonés, camisetas, todos da Ferrari, e as bandeiras, apenas as bandeiras no preto, vermelho e amarelo da Alemanha. Os carros chegam para a volta terminando a volta de apresentação para alinhar no grid. Olha a torcida, independentemente de crise, né? Parece que não está nem aí com a crise técnica que vive a Ferrari, e preparada para torcer e esperar um grande resultado de Schumacher, ele que foi o vencedor desta corrida no ano passado. Os últimos carros chegando, alinhando para o grid. O Damon Hill na pole position, ao seu lado Gerhard Berger, na segunda fila Schumacher e Mika Häkkinen, na terceira Jean Alesi e Jacques Villeneuve, que nunca correu aqui, demorou bastante para aprender o circuito e está também preparando para fazer uma boa corrida, mas na medida do possível. Ele que foi muito bem, ganhou a outra corrida disputada este ano na Alemanha, que foi a de Nürburgring, o Grande Prêmio da Europa. Aí vão se acender as luzes, já vão. A hora que se apagarem todas, é dada a largada. Largada dada, Berger sai muito bem, tentando apertar o Hill, ganhou a posição de Hill, mas tem a primeira curva pela frente. Também a outra Benetton ganhou a posição de Damon Hill, que ficou na largada, e Schumacher vai em quarto. Larga muito bem também Pedro Paulo Diniz, que fez um grande treino, andou pela primeira vez à frente do seu companheiro Olivier Panis e largou em 11º. Já Mika Häkkinen também brigando ali com a Ferrari. Schumacher também me parece não ter ido muito bem. As duas Benetton, primeiro e segundo, o Hill entra em terceiro na chicane. É muito importante essa tomada da chicane, porque aí já fica um carro. E é uma Arrows, é do Verstappen. É o Verstappen que bateu, olha, bateu na sexta-feira, bateu no sábado, bateu hoje pela manhã no warm-up e agora já fica fora na entrada da primeira chicane. A McLaren por dentro ganhando uma posição de Jacques Villeneuve. Alesi é o primeiro. Alesi é o primeiro e Berger o segundo. Veja como foi boa a largada de Alesi. Rubinho, que largou na 9ª posição, ganhou uma. Vem bem o Rubinho. Eles estão completando a primeira volta, que eles vão completar depois que passar por esse trecho sinuoso agora que é do estádio. Veja como é importante, o carro tem que ter o mínimo de asa possível para andar bem em reta, mas também tem que ter estabilidade nessa parte de baixa, se bem que se ganha posição na parte de alta, mas na parte de baixa é importante o carro render bem e completar a volta, porque também pode perder posição se for disputado ali numa tomada de curva. Agora completa uma volta em primeiro lugar Gerhard Berger, segundo Jean Alesi, terceiro Damon Hill, depois Schumacher, Mika Häkkinen, Coulter, Villeneuve, Irvine, Häkkinen caiu para o 8º, o Barrichello é o 9º. O Barrichello disputava a posição com o Irvine e com o Häkkinen, chegou a ganhar a posição na primeira volta, mas agora ao completar ele passa em 9º. Então repetindo, Berger é o primeiro, Alesi o segundo, Hill é o terceiro, quando eles retiram já o carro do Verstappen na primeira chicane, Schumacher é o quarto, Coulter é o quinto, Villeneuve o sexto, Irvine o sétimo, Häkkinen é o 8º, Barrichello vem em 9º, Martin Brundle, a outra Jordan, vem em 10º, depois Frentzen, Panis e Diniz. Os dois pilotos da Ligier disputam ali a 12ª posição, com o Panis 4 décimos à frente do Diniz. E o Rossetti está em 17º, 3 décimos atrás do Pedro Lamy da Minardi. Aí você viu a tomada de dentro do carro do Schumacher e segue o Berger na frente. Berger, Alesi e Hill. Os 3 primeiros carros aí têm o mesmo motor, o motor Renault. O motor nessa pista, você sabe, vale muito. E o motor Renault, além de forte, porque essa força você demonstra principalmente no treino, tem também durabilidade. Isso é muito importante
por aquele detalhe que a gente já comentou. Os motores funcionam 75% do tempo na sua rotação máxima, que hoje em dia chega à casa dos 16.500 giros em treino, é claro, porque na corrida os fabricantes de motores preferem poupar um pouquinho e limitar esse giro. No caso de um motor Renault, ou até mesmo do Peugeot, o Peugeot está na casa de 15.300, que já é um motor bom hoje. Mas no caso do motor Mercedes-Benz, o Renault e o Ferrari, que são os mais fortes, andando em torno de 15.700 giros a sua rotação máxima. Segue Berger na frente, 1.339 à frente do Alesi, depois Damon Hill, Schumacher, Coulthard, Villeneuve. Você vai ver em sétimo já Irvine, Hakkinen, que está apertando o Irvine, mas não consegue a aproximação. O Hakkinen foi muito bem. Tem um carro que rende bem, a McLaren está cada vez mais equilibrado. O motor Mercedes que empurra bem, mas ele não foi bem na largada, quer dizer, vai sofrer aí para pegar o Irvine. Por quê? Mesmo porque tem um motor Ferrari na frente dele. Aí você vê também Villeneuve, as duas Jordans próximas, Barrichello e Brando, o Brando encostadinho no Barrichello. Depois Frentzen, Panis e Diniz, também uma briga boa interna ali na Ligier com Panis e Diniz. É uma corrida muito importante para a Ferrari. Ferrari que não marcou pontos nas últimas 3 corridas. Fez o que a imprensa italiana, inclusive, chamou de um vexame total no Canadá. Que os carros estavam alinhados para o grid e houve um problema no motor do carro do Schumacher. Ele acabou deixando eles saírem para a volta de apresentação e largou em último, não marcou ponto. Depois na França, aí sim foi um vexame maior ainda, porque os carros saíram para a volta de apresentação e o carro do Schumacher começou a fumar e lançou o motor, quer dizer, nem largou. O Irvine também não fez ponto. E na Inglaterra, Schumacher e Irvine largaram, mas o Schumacher deu 3 voltas e o Irvine 5. Quer dizer, faz 3 corridas que a Ferrari não marca pontos. Isso só aconteceu em 1973, que foi a pior crise vivida pela equipe italiana. E quando eles ficaram 6 corridas sem marcar ponto. Mas daí isso se explica, inclusive, a presença do presidente da Ferrari, Luca de Montezemolo, que na época, em 73, era exatamente o diretor esportivo da equipe, hoje é o presidente da empresa. Isso explica a presença dele aqui para dar uma força ao pessoal da Ferrari, principalmente ao diretor Jean Todt, o diretor esportivo que, segundo a imprensa italiana, teve sua posição bastante ameaçada, poderia até o Niki Lauda assumir a posição dele, o que certamente não seria bom. O Todt, como diretor esportivo, muito mais competente que o Niki Lauda, que foi um excelente piloto, mas que no trabalho de direção de equipe, ele que foi supervisor, não conseguiu fazer um grande trabalho. E o Luca tentando dar essa força ao Jean Todt, que inclusive um pouco antes da corrida, ele vindo para o boxe, ele, vamos lá, vamos ver essa corridinha, falou simpaticamente para o Jean Todt, esperando que o Schumacher e também o Irvine consigam o melhor resultado. O Alesi faz agora a melhor volta da prova até este momento, 1:47.643, ainda longe do tempo que eles giraram em treino na casa de 1:44. O Rio na pole fez 1:43. O Berger está virando 1:47.8, a diferença diminui, mas está ali a dobradinha da equipe Benetton por enquanto, o motor Renault e o Damon Hill só cercando ali, andando em terceiro. Vai Schumacher, ligeiramente pressionado por Coulthard, mas não chega a ser ainda uma pressão. E o Irvine, sim, ameaçado ali constantemente pelo Hakkinen, mas que também não chega, né? Sai junto de curvas, mas no momento da reta também não consegue chegar, e é ali que ele tem que realmente entrar no vácuo para conseguir a ultrapassagem. As duas Benetton, Damon Hill, aí Schumacher, Coulthard, aí Villeneuve, e aí sim Irvine e Hakkinen nessa disputa bastante apertada. Globo em você, tudo a ver. Antártica, garrafa bronze, o rótulo prata, líquido ouro. Voltamos em Hockenheim, lembrando que essa é uma corrida disputada na base da força do motor. Olha o replay da largada, aí você vê como realmente o Berger foi muito mais esperto que o Rio patinou um pouco na largada e vai já aí, olha, com 50 metros de pista, já perdeu a primeira posição. A curva ali na frente à direita
você vê o Alesi no momento em que ele toma também a direita do Damon Hill, e o Hill acaba perdendo as duas primeiras posições exatamente para as duas Benetton. O Alesi que veio aqui por fora do lado, enquanto o Schumacher se preocupava em apertar a McLaren ali, o Alesi veio pelo lado esquerdo e acabou fazendo a curva na frente do Damon Hill. Estamos com 4 voltas de corrida, estamos na 5ª volta da corrida. As posições: Berger em primeiro, Alesi em segundo, Hill em terceiro, fazendo agora a melhor volta, Schumacher em quarto, Coulthard em quinto, Villeneuve em sexto. Depois Irvine, Hakkinen, Barrichello é o nono, Brundle é o 10º, Pedro Paulo Diniz 12º, Ricardo Rossetti o 17º. Esta é uma corrida de uma só parada para troca de pneus. O consumo de pneu não é grande, o consumo de gasolina é, por isso é a parada, e todos estão prevendo uma parada em torno entre a 21ª e a 24ª volta. Olha aí a posição, o mecânico anunciando para o Rio que ele está em terceiro. Tem Berger e Alesi, e a distância que o separa do Alesi, que é o segundo, e do Schumacher, que é o 4º colocado. Vamos agora com Kleber Machado, falando de Atlanta. Muito bem, Reginaldo, 4ª volta do Grande Prêmio da Alemanha, a 11ª etapa do Campeonato Mundial de Fórmula 1. Eles vão para completar a 5ª volta: Berger, Alesi, Hill, Schumacher, Coulthard, Villeneuve, Irvine, Hakkinen, Barrichello, Brundle, os 10 primeiros. A diferença de Hill para Schumacher, 4.842, do terceiro para o 4º colocados. A distância quase de 5 segundos. Damon Hill, que acabou bobeando na largada. E nós temos novamente, depois de muito tempo, a Benetton comandando uma corrida com Berger e Alesi nas 2 primeiras posições. 11ª etapa do Mundial, das 16 provas da temporada 96. Vai chegando em cima de Schumacher, David Coulthard. Aí uma carona no carro de Hakkinen, que também vai tentando se aproximar da outra Ferrari. É Coulthard contra Schumacher, a briga pela 4ª posição. Hakkinen contra Irvine pela 7ª colocação. Passou Villeneuve, Irvine e o Hakkinen. 355 milésimos apenas a diferença de Irvine para Mika Hakkinen. Rendendo bem a McLaren em Hockenheim, Alemanha, na casa da Mercedes, o motor que empurra a McLaren. E vai já mostrando o carro para Ed Irvine, o finlandês Mika Hakkinen. Aí os líderes da prova: Berger, Alesi, Damon Hill. Hill que começa a se aproximar de Alesi, pode daqui a pouquinho já ameaçar o francês da Benetton pela 2ª posição da prova. A diferença já está em apenas 7 décimos de Alesi para Hill. Junto com o Hill vem Schumacher, vem Coulthard. Depois Villeneuve, e aí o Irvine, tendo todo o trabalho do mundo com Mika Hakkinen. Hakkinen já vai se aproximando, mostra o carro para Ed Irvine. Aí você vai a bordo do carro de Mika Hakkinen, usando a zebra, tentando a aproximação. Puxa lá na frente o Irvine. Aí nessa chicane, você viu como se aproximou definitivamente de Jean Alesi, o Damon Hill. O Panis, que estava na 11ª posição. Enquanto você vai comparando aí as voltas de Jean Alesi e Damon Hill, o Panis acabou tendo que fazer uma parada no box, uma parada imprevista. Perde a 11ª posição para Pedro Paulo Diniz, o companheiro dele na Ligier. Diniz agora é o 11º. Damon Hill vem para valer para cima do Alesi. O Berger na frente, o Alesi em segundo, o Damon Hill em terceiro. Os 3 primeiros bem próximos no rápido, no veloz circuito da Alemanha, Hockenheim. Esse é o trecho do estádio do circuito. É o estádio e a floresta. A pista que tem 6.823 metros. A vitória o ano passado foi exatamente da equipe Benetton, naquela oportunidade com o Michael Schumacher, hoje na 4ª posição ainda Ferrari. Schumacher, o bicampeão do mundo, os 2 anos, os títulos conquistados pela Benetton. O ano passado venceu em casa, causou uma euforia incrível no torcedor alemão. Schumacher, que tem levado muita gente
para os circuitos dos alemães, andando bastante. Atrás são mais ou menos 15 mil alemães em cada corrida, se deslocando da Alemanha para os circuitos europeus para acompanhar o Michael Schumacher, o bicampeão mundial hoje na Ferrari, na corrida aqui de Hockenheim, ocupando a 4ª posição. Schumacher que ontem no treino, completamente líder do treino durante todo o tempo, para na última volta, Damon Hill e Gerhard Berger conseguirem superar a marca do alemão. E ele acabou largando na 3ª posição, perdeu uma posição na largada. Vem Berger, passa Alesi, passa Hill. Os três com um pouco mais de vantagem em relação a Schumacher, que agora recebe uma pressão forte de David Coulthard. Depois de Coulthard, Villeneuve, e aí Irvine e Hakkinen. São 2 pelotões bem distintos. Lá no primeiro, os 3 líderes, Berger, Alesi e Hill. Depois o Schumacher abrindo o 2º pelotão, na 4ª posição. Atrás vem forte dele o David Coulthard, com Villeneuve, Irvine, Hakkinen e Barrichello, completando os 9 primeiros. As emoções do esporte continuam neste domingo na Globo, 1h30 da tarde. Voleibol feminino, Brasil e Alemanha, Olimpíadas de Atlanta. O vôlei feminino do Brasil, invicto, não perdeu nenhum set sequer. Vem hoje para o jogo que encerra a participação brasileira na primeira fase. 1h30 da tarde ao vivo. E mais tarde, às 7h30, o futebol olímpico do Brasil, brigando para continuar a caminho do ouro. Brasil e Gana, direto de Miami. 7h30 da noite, ao vivo. Nessa não tem empate, não tem nada. 7 da noite, o jogo do Brasil. Quem ganhar, continua nas Olimpíadas. Quem perder, vai embora. 1h30 o voleibol, 7 horas o futebol. Grande Prêmio da Alemanha, com Jean Alesi na 2ª posição, pressionado por Damon Hill. Berger é o primeiro. Aí no 2º pelotão, Schumacher, Coulthard, Villeneuve, Irvine e Hakkinen. Na mesma batida, todos. Berger, que em 94 ganhou o Grande Prêmio da Alemanha com a Ferrari, é um piloto que consegue se apresentar muito bem em Hockenheim. O austríaco Gerhard Berger está vizinho de casa. Em 94 a Ferrari vinha numa fase ruim, conseguiu uma vitória em Hockenheim com Berger. Hoje ele volta a comandar a corrida, está na 1ª posição, atrás dele o Alesi, e vem a pressão total do Damon Hill para cima do Jean Alesi. Briga pela 2ª posição. Mais atrás, o Coulthard quer o lugar do Schumacher. Você vai aí na carona da McLaren. E aí vem uma sequência. Villeneuve, Irvine, Hakkinen. Belo momento da prova. Olha como eles estão no mesmo ritmo. Schumacher já não está podendo conduzir do jeito ideal, já está tendo que segurar o carro. A pressão é forte atrás dele. São 9 voltas completadas. Berger, Alesi, Hill, Schumacher, Coulthard, Villeneuve. São os 6 primeiros. Grande Prêmio da Alemanha com 45 voltas. Globo e você, tudo a ver. Cheetos, o queijo que detona. Herbert Salo Lamy, 13º, 14º, 15º. Aí vem Rossetti ocupando a 16ª posição. O brasileiro Ricardo Rossetti ganhou a posição com a parada do Panis e caiu aí para a 18ª posição. Damon Hill está bem perto do Alesi. Veja a diferença do Berger para o Alesi, 1.9. Consegue o Berger aumentar a diferença dele para o 2º colocado. O Alesi mais preocupado em segurar o Damon Hill do que acompanhar o ritmo do Gerhard Berger, do que se aproximar do Gerhard Berger. É a equipe Benetton com a 1ª e com a 2ª colocações na Alemanha. O líder do Campeonato Mundial, Damon Hill, vai apertando o Alesi.
Berger completa 10 voltas. 1.9 depois passa Alesi. 2.6 depois do Berger passa o Rio. Meio segundo atrás do Jean Alesi. Aí vem o Schumacher. Coulthard e Villeneuve. Veja como todos estão num ritmo muito parecido. E o Schumacher já 11.3 atrás do líder Gerhard Berger. Passando 11 segundos.3 depois de Berger para completar a 10ª volta. 10 voltas das 45 do Grande Prêmio da Alemanha. Uma corrida que tem também o duelo das equipes Jordan e Ligier pela 5ª posição no Campeonato Mundial dos Construtores. A Jordan tem 13 pontos, a Ligier 12. As duas Ferraris pressionadas por duas McLarens. Coulthard se aproxima de Schumacher e nessa imagem você vê o Häkkinen tentando a aproximação para o Irvine. Aí os líderes. Vem Berger. Alesi lá atrás com o Rio praticamente embutido nele. Veja nessa imagem, pega o retão, pisa fundo, o Rio se aproxima e aí vem o segundo grupo aí, o segundo bloco. Schumacher, Coulthard, Villeneuve, Irvine e Häkkinen. Bom rendimento das duas McLarens, pressionando os dois carros da Ferrari. Como já disse o Reginaldo, uma corrida com uma previsão de apenas um pit stop, uma parada para troca de pneus e reabastecimento. Alesi e Damon Hill na briga pela 2ª posição. Portanto, a gente vê agora, Reginaldo, como é que está o rendimento de cada um desses carros aí que estão brigando por posições. O Alesi com o Hill, o Schumacher com o Coulthard. Como é que está o Irvine em relação ao Häkkinen? Parece que é o mais pressionado a essa altura da corrida. O Villeneuve fica lá no meio das duas brigas, entre as duas brigas de Ferrari e McLaren. Olha como o Häkkinen já botou o carro do lado, já mostrou para o Irvine, vai tentando se aproximar e fazer a ultrapassagem. Como é que está o ritmo de cada um? Está segurando muito o Häkkinen e o Irvine. O Berger está virando em 47,8, o Alesi virou 47,9, o Rio 48 cravado, e depois os outros todos acima de 48,5. 48,6 para o Schumacher, 48,6 para o Coulthard, 48,8 para o Villeneuve, 48,5 para o Irvine. Então, dos que estão pressionando, essa última volta não foi muito boa para quem está pressionando, não. O único que se aproximou foi o Irvine, que se aproximou do Villeneuve. As outras diferenças foram mantidas. A do Berger para o Alesi aumentou. O Alesi também sossegou um pouquinho em relação ao Rio, que estava a diferença, chegou a 4 décimos, está em 9. O Rio para o Schumacher para o Coulthard para o Villeneuve, Villeneuve para o Irvine. Só que o Irvine apertou o Villeneuve e agora o Häkkinen, nessa outra volta, é que vem apertando o Irvine. Mas ele se aproxima nas freadas, na saída de curva, mas na reta mesmo que ele precisa ter mais gás para tentar a ultrapassagem, ele não consegue. Apesar do motor Mercedes ter tido um excelente rendimento em todos os treinos e hoje pela manhã, no warm-up, fez os 2 primeiros tempos, o Häkkinen em primeiro e o Coulthard em segundo, quer dizer, é uma boa ameaça aí para essa corrida. Hoje, 1h30 da tarde, tem Brasil e Alemanha no vôlei feminino ao vivo. 7 da noite, mais um desafio para a nossa seleção de futebol, Brasil e Gana. 1h30, o voleibol, 7 da noite, o futebol, o Brasil nas Olimpíadas. Verstappen, que não completou nenhuma volta na corrida, já está fora, o companheiro do Ricardo Rossetti na footwork. Rossetti ocupa agora a 18ª posição. E o Mika Häkkinen fica um pouco mais distante do Irvine neste momento. Enquanto o Coulthard vai para cima do Schumacher. Traz junto o Villeneuve. Depois passam Irvine e Häkkinen. Terceiro, quarto, quinto, sexto e sétimo colocados da prova. Os 3 primeiros, Berger, Alesi e Rio.
posição, uma boa distância do Hill para o Schumacher. E exatamente depois dos 3 primeiros é que a gente tem um espaço aí para chegar ao 4º colocado, o Schumacher. Os 3 primeiros, Berger, Alesi e Hill, conseguiram abrir um pouco. Depois, a briga tá boa. Parada dura para segurar. Olha, passa Berger, passa Alesi, passa Hill. Completam 13 voltas. E já tem carro indo para o box. Vem a McLaren para o box. Mika Häkkinen vem para a parada, é o primeiro a fazer uma parada com 13 voltas. Talvez tenha optado por uma outra estratégia de corrida, a McLaren, Reginaldo. Tudo indica que o Häkkinen optou por 2 paradas, a não ser que ele tenha sido obrigado a fazer uma parada por algum problema de pneu. E o motor apagou, agora pegou, ele vai sair. Perdeu muito tempo. Se foi uma parada programada, tudo bem, porque é a sua estratégia de corrida. Se não foi, já fica aí bastante prejudicado a possibilidade de um bom resultado do Häkkinen. E aí, tá com problema o Mika Häkkinen. Não era uma parada programada. Ele saiu do box e parece que já encostou ali. Aliás, nenhuma das 2 paradas programadas. Nem o pit stop e muito menos essa na grama. Globo e você, tudo a ver. Pepsi, a escolha da nova geração. Com esse problema do Mika Häkkinen, quem fica com uma corrida um pouco mais tranquila é o Ed Irvine. E o Häkkinen vai aí saindo do carro, abandonando a prova. Não dando sorte na corrida, o finlandês Mika Häkkinen, que vinha numa boa prova, num bom ritmo, 8ª posição, mas ali bem perto do 7º colocado. E agora, depois de uma parada muito fora do previsto, ele acaba abandonando a corrida. E a Ferrari está pronta aí. Entra Ed Irvine no box. Faz o trabalho a equipe da Ferrari. 9.9 e vai embora o Irvine. A maioria das equipes com previsão de parada entre a volta de número 21 e a de número 24. O Häkkinen antecipou com problemas, logo depois do pit stop abandonou a prova. E agora foi a vez do Ed Irvine. Talvez até pela briga que os dois estavam mantendo na corrida, tenha havido um desgaste um pouco maior dos carros de cada um. Berger, Alesi, Hill, Schumacher, Coulthard e Villeneuve. São os 6 primeiros. O Irvine, que entrou no box. O Barrichello ganhou uma posição com a saída do Häkkinen e ocupa agora a 8ª colocação. Na 9ª, o Martin Brundle. 1.5 a diferença do Berger pro Alesi. E o Coulthard vai para cima e vai muito para cima do Schumacher. Diferença do Hill pro Schumacher de 12.1. Aí o Schumacher tem o Coulthard perto dele. 695 milésimos. Coulthard também vê o Villeneuve se aproximar. Olha que balançada que deu o carro do Coulthard. O Villeneuve vem, estão os 3 praticamente juntos. É tensão para o torcedor alemão. Schumacher, Coulthard e Villeneuve. 4º, 5º e 6º colocados. Faltando 30 voltas para o final da prova, com a parada do Irvine. O Rubens Barrichello ganha mais uma posição, é o 7º colocado agora. O Irvine voltou na 11ª colocação. Perdeu também lugar para Pedro Paulo Diniz, que ocupa a 10ª posição. O Barrichello está em 7º, o Diniz em 10º. E o Schumacher está aí tendo que segurar o Coulthard.
Vem com tudo David Coulthard. O Villeneuve fica na expectativa, fica na observação, vê o que pode lucrar com essa briga do Schumacher com o David Coulthard. O Schumacher tenta segurar, o Coulthard está absolutamente embutido na Ferrari. Se aproxima David Coulthard, já se aproximou, agora vai tentar a ultrapassagem. A comparação das voltas de Hill e Schumacher, 1:48.3, 1:49.3, 1 segundo. A melhor volta, a última volta de Hill foi mais rápida do que a de Schumacher. Completamente lotado o autódromo, nesse prestígio aí do Schumacher, e o Coulthard acaba indo para o boxe. Estava preparada a equipe McLaren e o Coulthard, no momento em que mais pressionava o Schumacher, acaba fazendo uma parada de boxe. Vamos acompanhar aí o pit stop da McLaren. (7.6) Trabalhou rápido a McLaren. Volta para a pista o Coulthard. Então, de repente, as duas paradas acabaram sendo as previstas pela estratégia da equipe, tanto do Hakkinen quanto do Coulthard. O Hakkinen teve um problema depois. O Frentzen está no box. Está aí acompanhando o Schumacher na pista e o tempo do Frentzen, que já sai rasgando do box. Olha que ótimo trabalho, melhor da corrida até agora, 7.1. Trabalhou a Sauber para a parada do Harald Frentzen. Aí a briga dos líderes, Berger. Um pouco mais folgado o Berger. E o Alesi continua se virando ali com o Damon Hill. Damon Hill que se aproxima para tentar a segunda posição. E o Alesi vai segurando. Até agora com dobradinha da Benetton, o Grande Prêmio da Alemanha. Mais uma Sauber no box, agora a vez do Johnny Herbert. E o Frentzen está correndo em casa, tem muito prestígio também na Alemanha, o torcedor gosta muito dele. Está de capacete novo, Reginaldo Leme. O Frentzen tem um prestígio semelhante ao do Schumacher aqui na Alemanha. Ele que foi criado na mesma geração de pilotos do Schumacher. É, no momento, um piloto em alta no mercado, porque ele é pretendido por várias equipes, tem negociação, aí conversa, né? Nessa hora, nesse momento do campeonato, de agora até o Grande Prêmio da Itália, daqui a 6 semanas, conversa-se com todo mundo. Mas o Frentzen realmente é meio que o pivô, assim, nessas negociações, envolvendo até outros pilotos e outras equipes. E fala-se do Frentzen aí, o Herbert não teve a mesma sorte do Frentzen, está aí no boxe ainda com problema. Mas fala-se do Frentzen na Williams, fala-se do Frentzen na Benetton. Há conversas também com a Jordan e pode, quem sabe, até ficar na Sauber se tiver a promessa de um motor, de um mesmo motor da Ford, o mesmo motor que a Ford vai fornecer para a nova equipe do Jack Stewart. O Frentzen utiliza um novo capacete esse ano, que é uma história também que faz parte aqui do ídolo, né, da atuação do ídolo junto à comunidade. Então, há uma campanha na Alemanha para se diminuir o acidente com crianças de bicicleta nas estradas, que mais de 100 crianças por ano são mortas em acidentes nas estradas. Então é uma campanha que aí o fabricante de capacete se envolveu no meio e tudo, e foi feito entre os garotos alemães vários desenhos, um concurso, e este desenho é o que foi aprovado, e o Frentzen usa um novo capacete nesta corrida como parte dessa campanha. O dinheiro depois da venda desse capacete será doado para a campanha. Schumacher agora tem outro problema, que não é mais o Coulthard, é o Villeneuve. O Coulthard parou no box e o Schumacher ficou para o Villeneuve. Já conseguiu se aproximar. Agora é a Ferrari contra o Williams. Ou seja, quem está atrás do Schumacher está conseguindo se aproximar, está conseguindo brigar com ele bem. Ele está segurando ali no braço, está impedindo o piloto que vem atrás de fazer a ultrapassagem, mas todo mundo consegue aproximar. Olha aí no detalhe, no bonito detalhe de imagem de Hockenheim, a manobra do Schumacher e como vem junto, ali na caixa de câmbio da Ferrari, a Williams e Jacques Villeneuve.
O líder da prova, o austríaco Gerhard Berger com a Benetton. O Alesi vai diminuindo um pouco a diferença que tinha para o Gerhard Berger. Pelo menos ali no visual diminuiu essa diferença que já foi de 1,5. Agora vem trazendo o Damon Hill, vem se aproximando de Berger. O Alesi, o Berger já está pegando o tráfego. Berger, Alesi, Hill, os 3 primeiros. Tá aí a Williams preparada para um pit stop. A diferença caiu em 1/10 do Berger para o Alesi, 1.4, 0.9 atrás do Alesi. Vem o Hill e aí com 15.7 de vantagem o Hill para o Schumacher, que sofre a pressão do Villeneuve, 4/10 apenas a diferença. E o Barrichello, que acaba ganhando a 6ª posição, está em 20.2 a diferença do Villeneuve para o Barrichello. Com o abandono do Hakkinen, com o pit stop do Coulthard e também com a parada no box do Irvine, o Rubinho ficou com a 6ª posição. E aí já veio a placa com a orientação para o Damon Hill e para o box. Vai, portanto, para um pit stop Damon Hill, que ocupa a 3ª posição. Está a menos de 1 segundo atrás do Villeneuve. E veio a orientação da equipe Williams para que ele pare no box. Aí o Coulthard fez uma ultrapassagem numa Jordan, no entanto perdeu completamente o traçado e a Jordan deu o troco. Era 1.4 a diferença do Berger para o Alesi, caiu de 1.5 para 1.4 e agora bate na casa de 1.1. Vem se aproximando de Gerhard Berger, Jean Alesi. O Berger agora conseguiu deixar ali a Minardi no meio do caminho do Pedro Lamy. O Alesi ultrapassou, o Hill veio junto, não perdeu tempo o Damon Hill. O português Lamy fica para trás. Berger vem na frente, o Alesi encostou no Gerhard Berger, traz o Damon Hill. O Hill tem uma orientação da equipe para ir para o box. Eles vão para completar outra volta. Vamos ver se o Damon Hill vai para o box ou continua aí na pista, tentando pressionar um pouco mais o Alesi. Veio para o box o Hill. Veio para o box. Ele tem 16.6 de vantagem para o Schumacher. Entra no box. Vem para sua parada o Damon Hill. Ainda deu uma travada de freio pouco antes de parar no box. Trabalho da Williams. 8.1 e sai e vem com tudo o Damon Hill para perder o menor tempo possível. Mas já perdeu várias posições com esse pit stop. Globo e você, tudo a ver. Rainha System, cada vez mais rápido. Olha aí o Katayama perdendo o carro, perdendo a Tyrrell, vai direto para proteção de pneus. Cheio de vontade na batida o Katayama, bateu firme. Já rapidamente chega ali o socorro, o resgate para tirar o carro dele no local mais perigoso. Foi ali perto de onde está o carro do Verstappen. O Alesi volta a ficar 1.5 atrás do Berger. Tá aí o Katayama indo embora, passa pelo carro do Verstappen, já tira o capacete, aí que deu uma batida firme na proteção de pneu. Berger e Alesi. Agora os dois com um pouco mais de refresco na primeira posição, e na segunda os dois carros da Benetton. E o Pedro Paulo Diniz abandona a prova. Tinha a 10ª posição, Pedro Paulo Diniz vinha bem na corrida e acaba ficando fora. Berger e Alesi, os dois únicos que já completaram a 21ª volta. Alesi 1.5 atrás de Berger. Vai passar o terceiro colocado,
depois da saída do Rio, o Schumacher deve passar na terceira posição, está aí 20,8 atrás do líder Berger. Depois Villeneuve, o Rio voltou na quinta posição. E o sexto, que era o Rubinho, ainda não passou. Vamos esperar a passagem aí do Rubens Barrichello, se ele confirma a sexta posição na prova. Acabou se beneficiando das paradas do Coulthard, do Hakkinen, que abandonou o Edu Irvine, mas agora o Coulthard já recupera uma posição. Foi aquele duelo que a gente viu agora há pouco a bordo do carro do Coulthard. E aí o Barrichello vai para o box, vai fazer o seu pit stop, o Rubens Barrichello. Enquanto a gente vê o Barrichello aí no pit stop, o brasileiro Barrichello, que chegou a ocupar a sexta posição na corrida, o Diniz vinha bem em 10º e estava perto de confirmar sua presença na Ligier para a temporada do ano que vem, Reginaldo. Mas estava bem na corrida de hoje. O Diniz fez um excelente treino em todo o fim de semana. Andou muito bem na sexta, andou muito bem no sábado, andou bem também no warm-up. Pela primeira vez, ele largou à frente do companheiro Olivier Panis, um piloto já com quase 4 anos de experiência na Fórmula 1 e principalmente conhecendo muito bem a equipe Ligier. O Diniz se sente à vontade no carro. É um progresso significativo que hoje ainda foi elogiado pelos diretores da equipe Ligier e também pelo supervisor técnico, que é o ex-piloto Jacques Lafitte. E o Diniz praticamente confirmou a sua permanência, no momento que para aí a primeira Benetton, que é a do Alesi. Praticamente confirmou a sua permanência na Ligier, porque ele dependia muito da decisão da Honda, que é essa decisão que aconteceu exatamente na sexta-feira. Ou seja, a Honda renova o contrato, fica mais um ano na Ligier, para só então, em 98, quando a Renault já estiver fora, aí ela deve fazer parceria, provavelmente, pelo que se comenta, com a Benetton. Schumacher no box. Villeneuve também para. Os líderes vão parando, o Berger ainda não. Para o Alesi, o segundo colocado. Depois o Schumacher, que vinha na terceira, e o Villeneuve. Trabalho muito parecido. Olha a briga no box. Schumacher conseguiu sair na frente do Villeneuve. E aí virou corrida dentro do box. Quando o Villeneuve vinha para voltar para a pista, o Schumacher, esperto, rápido, entrou na frente dele e voltou para a pista mantendo uma posição à frente. E olha o Rubens Barrichello, do Martin Brundle, como se complica. Rebentou o pneu direito traseiro do Martin Brundle, o companheiro do Rubens Barrichello. E abandona a prova. E o Villeneuve passou o Schumacher. Na volta para a pista, se deu bem o Villeneuve, apesar do Schumacher ter sido esperto lá no box. Na pista veio com rendimento melhor. Na hora dos dois carros com pneus frios, mais pesados pela volta do abastecimento, aí foi melhor a Williams, do Jacques Villeneuve, que conseguiu a ultrapassagem para cima do Schumacher. Agora estão ali as duas Ferraris juntas. E vem o Berger para o pit stop. Rossetti também está parado. Você acompanha aí os tempos dos dois trabalhos, do Berger e do Rossetti. E vê a equipe Benetton trabalhando no carro do Berger em 11.2. 11.8 o trabalho da equipe do Rossetti. O Jean Alesi parou uma volta antes. E parece que é o Alesi que vem vindo lá. Para ficar de novo na mesma posição, ó. Berger e Alesi. Todo mundo já fez o seu pit stop, menos o Mika Salo da Tyrrell. O Alesi apertou para tentar voltar, para tentar passar o Berger no trabalho dele, mas acabou não dando tempo. O Damon Hill faz a volta mais rápida da prova, 1:47.047, está aí o Hill. Na volta de número 23 ele marcou esse tempo, o melhor da corrida até agora. O Hill, que tem alguns retardatários aí, depois a aproximação do Berger e também do Jean Alesi. É a Minardi e o Rossetti ali. Lamy e o Rossetti. Reginaldo.
O Hill está na primeira posição. Aí vem o Alesi e o Berger. O Hill acabou conseguindo, no trabalho de boxe, de fazer a parada antes do Alesi e do Berger, lucrar com a primeira posição. Acabou sendo boa a estratégia, o momento escolhido pela equipe da Williams. Agora vão ter que correr atrás aí o Berger e o Alesi. Nós vamos exatamente nessa passagem agora pelo box confirmar a posição do Damon Hill, que passa em primeiro, porque o Berger está 3,2 atrás. O Hill é o primeiro, o Berger 3,2, o Alesi 1,8 atrás do Berger. Então o Hill é realmente o primeiro da corrida. Em quarto, o Coulthard, quinto, Villeneuve, sexto, Schumacher, depois Irvine, Panis e o Barrichello é o nono colocado. E aí você vai conferindo como eles vão passando. Hill, Berger, Alesi, Coulthard, Villeneuve, e agora passa o Schumacher. 3,2 a vantagem do Damon Hill para o Gerhard Berger. Globo e você, tudo a ver. McDonald's, com você no Grande Prêmio da Alemanha. Depois de 24 voltas, Hill, Berger, Alesi, Coulthard, Villeneuve, Schumacher, os 6 primeiros. Uma Williams, 2 Benetton. E aí Irvine, Panis, que vai para o pit outra vez. O Barrichello, que está em nono, pode ganhar a 8ª posição na parada do Panis. Aí o Flávio Briatore, você viu, era o segundo no vídeo. Rossetti ocupa a 13ª posição e o Pedro Paulo Diniz abandonou a prova quando estava em 10º. As duas Ferraris, com Schumacher e Irvine. Schumacher é o 6º. E aí nós estamos revendo o momento em que o Villeneuve conseguiu a ultrapassagem sobre o Schumacher. Na entrada da chicane conseguiu a ultrapassagem. O Villeneuve, na hora de diminuir ali a velocidade, freou um pouco depois, saiu, o carro ainda deu uma balançada e ele deixou para trás o Michael Schumacher. Faltam 20 voltas para o final da corrida. Schumacher ocupa a 6ª posição, tem 1,014 à frente do companheiro dele, o Irvine. Seria a glória para o Irvine conseguir ali se aproximar e até ultrapassar o Schumacher. Enquanto lá na frente o Damon Hill conseguiu abrir 4,7 em relação ao segundo colocado, o Gerhard Berger. E fez aí, ó, 1,46,584, a melhor volta da prova. O Damon Hill. E o Berger, nessa mesma volta, 25ª volta, virou 1,48,1. Muito mal a volta do Berger em relação ao Damon Hill. E aí você tem aí no visual como tá grande a diferença. O Berger também está tendo uma tranquilidade ali em relação ao Alesi a essa altura. Hoje, 1h30 da tarde, tem Brasil e Alemanha no vôlei feminino, ao vivo. Seleção brasileira de vôlei feminino invicta nos Jogos Olímpicos. Não perdeu sequer uma partida, um set. O trabalho de pit do Berger e o Flávio Briatore acompanhando. Berger que voltou e está agora na 2ª posição, está aí o austríaco. 1h30 o vôlei feminino. Você viu ali as orientações da equipe Williams para o Damon Hill, que agora está um pouco mais tranquilo para o Berger. Diferença com mais de 4 segundos. Eu dizia então que nas Olimpíadas, neste domingo, nós temos 1h30 da tarde, Brasil e Alemanha. E às 7 da noite, o futebol brasileiro em campo. Brasil e Gana. Jogo duro, jogo difícil, fale sua torcida. 7 horas, direto de Miami. Agora a fase é eliminatória já no futebol olímpico. Hoje, Brasil brigando para seguir em frente, a caminho do inédito ouro no futebol. Damon Hill está fazendo volta rápida em cima de volta rápida. 1,46,504 foi a última volta dele, que foi a mais rápida dele e a mais volta da corrida. O Berger vem na 2ª posição e depois do pit stop
melhora o rendimento da Williams. Não consegue acompanhar o ritmo, o Gerhard Berger. Nós vivemos nesse fim de semana, no início do fim de semana, na madrugada de sexta para sábado em Atlanta, a explosão de uma bomba no Parque Centenário, o parque construído para a celebração da dos 100 anos de Olimpíadas. O esquema de segurança foi reforçado, todo mundo muito atento, outras ameaças aconteceram e não havia uma tragédia olímpica desde 1972, quando nós tivemos todo aquele problema na Vila Olímpica, ato de terrorismo contra os atletas, a briga ali envolvendo palestinos e israelenses. Parece que esse fim de semana teve um pouquinho de complicação, de tensão também na Alemanha, Reginaldo. Aqui na Alemanha, TVs, rádios, jornais e as pessoas nas ruas, nos últimos dias, só falaram do atentado de Atlanta, do atentado da bomba que explodiu em Atlanta. Foi assunto, inclusive, aqui no paddock da Fórmula 1, todo mundo lamentando e comentando como a notícia desse final de semana, né? Notícia triste desse final de semana, exatamente o povo alemão também lembrando que o último atentado tinha sido aquele de 72 em Munique, da organização Setembro Negro, o ato terrorista contra os atletas de Israel. Agora, hoje aconteceu também aqui na Fórmula 1, talvez um trote, coisa parecida, houve um telefonema para o centro de imprensa dizendo que uma bomba explodiria às 3 horas da tarde, daqui a 6 minutos. Mas depois desse telefonema, a polícia checou todo o centro de imprensa, examinou tudo, foi chamado inclusive o Bernie Eccleston, todo mundo tomou conhecimento dessa ameaça, nada foi encontrado e parece que tudo está normalizado. Que assim seja. Aí o líder da prova, Damon Hill. Mais uma vez a Williams na frente com uma bela vantagem de 7,6 quando passou na linha, depois já aumentou na primeira intermediária e o Herbert da Sauber vai embora. Damon Hill vai pisando firme para tentar mais uma vitória na temporada. Globo e você, tudo a ver. Antártica, garrafa bronze, o rótulo prata, líquido ouro. Damon Hill completa a volta de número 28. Ele que largou na pole position no Grande Prêmio da Inglaterra, também no Grande Prêmio da Alemanha, no Grande Prêmio da França, vem de 3 poles o Damon Hill. Vai aumentando a diferença a cada volta. Na última corrida, em casa, ele acabou rodando, ficou fora. A princípio, tudo levava a crer que foi um erro do Damon Hill. Depois a equipe divulgou uma nota de que havia soltado uma porca da roda do carro do Hill, por isso ele perdeu o controle, foi para fora, abandonou, ganhou a própria Williams a corrida na Inglaterra com o Jacques Villeneuve. E isso fez com que encostasse um pouquinho o Villeneuve no campeonato. A diferença diminuiu de 25 para 15 pontos. Olha o Rubens Barrichello. Errou, foi para a grama. E aí conseguiu corrigir, trazer de volta. Parecido com o Coulthard. Há pouco tempo, quando o Coulthard tentou a ultrapassagem sobre o Barrichello, chegou a fazer a ultrapassagem, depois errou, o Barrichello deu o troco. E a briga vem. Aí a briga do Schumacher com o Irvine. Mas eu dizia, enfim, que ficou 15 pontos a diferença entre Hill e Villeneuve, e é muito importante para o Damon Hill uma vitória hoje, por causa de toda aquela história que todo mundo já conhece. Há uma certa dúvida sobre o rendimento do Damon Hill quando ele vê a posição de liderança ameaçada. Hoje ele vai conseguindo trabalhar bem, a equipe fez uma boa estratégia. Ele estava na 3ª posição, atrás do Berger e do Alesi. Depois das paradas, ele foi para a 1ª posição. E aí essa imagem bonita da câmera colocada no bico do carro do Ed Irvine, você vai acompanhando aí ele tentando se aproximar do Schumacher. Curtindo um pouquinho aí o Irvine com a Ferrari.
deu para curtir um pouquinho. Schumacher e Irvine. E aquele trecho da pista onde nós vimos já saiu o Coulthard, agora saiu o Barrichello, tá aí o Lauda acompanhando o duelo da equipe dele da Ferrari. Aquele trecho da pista foi assunto no briefing dos pilotos, Reginaldo Leme. Exatamente, eles combinaram que você vê aqui, ó, exatamente esse trecho. Olha aí, em que são feitas algumas ultrapassagens quando alguém erra, que foi o que aconteceu agora. Então ali antigamente havia só asfalto, fazia chicane e o resto continuava em asfalto, e o piloto que errava saía e como ele não saiu de propósito, ele recuperava a pista um pouquinho adiante, inclusive levando vantagem, porque encurtava o caminho. Isso pelo briefing dos pilotos agora, vê o Rossetti aí apertado entre Villeneuve, Schumacher e Irvine. Pelo briefing entre os pilotos, então ficou combinado e os organizadores colocaram ali não uma brita normal, mas pedrisco. Ou seja, quem sair acaba sendo punido ali, porque o chão do carro passa sobre aquelas pedras e ele vai diminuir a velocidade, vai recuperar a pista um pouco mais adiante, mas vai ter que diminuir a velocidade. Veja bem o que acontece exatamente nesse ponto aí, que foi com o Villeneuve. Villeneuve errou, como errou o Barrichello um pouco atrás, um pouco tempo atrás, errou o Coulthard, errou o Verstappen e muita gente. Hoje, nos treinos, então, Schumacher, todo mundo, isso aí realmente foi um festival de erro. Por quê? Porque o piloto chega ali, se ele estiver bem pressionado, como era o caso, ele vai perder um pouco a concentração exatamente no ponto em que ele tem que fazer a tomada da curva e perder um pouquinho e vai sair mesmo. E no erro do Villeneuve se aproximaram as Ferraris de Schumacher e também de Irvine. Parece que o Schumacher foi pro box. Schumacher parece que foi pro box. Tá aí o Schumacher na aproximação. O Irvine que tá indo pro box. Aquela câmera no bico do carro, ele foi pro box. Globo e você, tudo a ver. Cheetos, o queijo que detona. Fez mais um trabalho de boxe o Ed Irvine. Foi o segundo pit stop. Ele parou muito cedo na 14ª volta, Reginaldo, e agora cumpre o script e faz a segunda parada. Quando estava no momento até de tentar pressionar o companheiro de equipe, o Michael Schumacher. Mas ele tinha realmente optado por duas, quer dizer, devia estar no limite ali do consumo de gasolina, o tanque quase vazio, ele teve que entrar. Era uma parada programada porque ele veio na primeira vez na 14ª. Então agora a 30ª são as duas paradas para se conseguir cumprir as 45 voltas. Outros que estão no mesmo caso, o Coulthard que parou na 16ª, o Frentzen na 16ª, o Herbert já está fora. Não é o caso do Damon Hill, do Barrichello, do Schumacher, Villeneuve, Alesi e Berger, que pararam depois da 20ª volta, então, e para fazer uma parada só e ir até o final. Damon Hill passou completando a volta de número 31, somente 12 segundos, ponto 9 depois, vem o Berger, aí o Alesi, Coulthard é o quarto, Hill, Berger, Alesi, Coulthard, quinto colocado ainda não passou, agora vem Villeneuve, o quinto colocado, Schumacher é o sexto, movimentação no box da Williams, pode estar ainda esperando alguma parada a Williams. O Hill parou na 20ª volta, parou na 22ª volta o Villeneuve. Os pilotos tinham uma previsão, os pilotos que saíram para fazer uma parada só, estavam com previsão de parar entre 21 e 24, entre a volta 21 e a volta 24. Quer dizer, parou na volta de número 20 o Villeneuve, na volta de número 22 o Villeneuve, o Hill na 20, na 22 o Villeneuve. Quer dizer, não tinha que haver outra parada da equipe McLaren, da equipe Williams. A McLaren é que parou agora. Frentzen veio, fez o seu trabalho, a McLaren também está trabalhando ali no fundo, esperando o David Coulthard vir. O Coulthard fez só uma parada. O Coulthard parou na 16ª volta, aí sim natural, como parou o Irvine mais cedo, fez outro pit stop. O Hill e o Villeneuve que pararam ali
perto da metade da corrida, teoricamente, não deveriam parar de novo. Eles, o Alesi e o Berger. Aí vem o David Coulthard, indo para o box. Estava atenta a McLaren, parou o David Coulthard. Globo e você, tudo a ver. Pepsi, a escolha da nova geração. Trabalha rápido de novo a McLaren. 7 segundos, melhor pit stop da corrida. McLaren com David Coulthard, trabalhando bem. Nas duas paradas, a McLaren trabalhou direito. Coulthard que ocupava a 4ª posição quando foi para o seu segundo pit stop. Aí veio o Schumacher. Tendo bastante trabalho para pilotar, para segurar a Ferrari. Você viu na imagem todo o trabalho de braço do Michael Schumacher, como ele está precisando se esforçar para segurar o carro. E aí acaba não podendo pilotar do jeito que gosta para buscar uma aproximação para o Villeneuve. Muito ao contrário, quando os dois saíram juntos do box, o Villeneuve passou e aí passou a ter tranquilidade. Não precisou mais se preocupar com o Schumacher, pelo menos até agora. O Damon Hill vem para completar mais uma volta. Faltam agora 12 para o final do Grande Prêmio da Alemanha. Damon Hill, o líder do Campeonato Mundial, com 63 pontos. O Villeneuve tem 48. O Villeneuve estava na 5ª posição antes da parada do Coulthard. Tranquilo o Hill em relação ao Berger, 15,9. Vem se aproximando para dar uma volta no Frentzen. Schumacher com 26 pontos. Ficou também para trás. Olha aí a Williams, ó. Preparadíssima para uma troca. Hill dá uma volta em cima do Frentzen. O Hill tem 16,3. É importante essa distância ficar bem memorizada, porque afinal de contas, se for o Hill, o piloto da Williams, a parar, fica a chance do Berger chegar. O Alesi, que vem junto com o Berger, também vê crescer a sua possibilidade. 4 pontos a diferença do Berger para o Alesi. Todo mundo ligado no Damon Hill para ver como ele vem. O Villeneuve teve um problema naquela chicane que ele escapou, mas já faz bastante tempo. Não seria o normal agora ele parar no box. Vem pro box Damon Hill. Vem pro box Damon Hill para uma segunda parada. A Williams, que parou na volta de número 20 com o Hill, deve ter posto pouco combustível e agora o Hill precisa aí de um gásinho para ir embora. Vamos ver o trabalho. A equipe aproveita para fazer a troca de pneus. O Berger vem vindo. Você fica aí de olho no Hill e a gente está vendo o Alesi e o Berger. Eles vêm se aproximando. Aí Berger, Alesi, o Hill vem saindo. Passa Berger, passa Alesi, sai Hill. E no mesmo trabalho de boxe que garantiu ao Hill a primeira posição na prova, agora é a vez do troco da Benetton. Berger reassume a primeira posição, Alesi é o segundo, Hill é o terceiro e fica restabelecida a verdade daquele início, a verdade de antes das equipes iniciarem os seus pitstops. A televisão está dando aí como segundo colocado o Damon Hill. O Berger passou. E o Hill parece que já foi embora. E olha o motor da Ferrari. O motor da Ferrari indo embora ali no retão do Irvine. Ed Irvine indo embora, o motor da Ferrari. E olha o Damon Hill, olha o Damon Hill. Foi para cima dos dois pilotos da Benetton. Passou o Alesi, agora passou um retardatário e vai para caçar o Berger. Ele passou o Alesi, passou o Sala e vai para cima do Berger. O Alesi já ficou para trás. Agora o Damon Hill vai iniciar uma perseguição ao Berger.
Saiu com tudo depois do seu segundo pit stop do box. Saiu bem o Damon Hill. Já deixou o Alesi que agora também ultrapassa o Salo. O Alesi perdeu a chance da dobradinha. O Berger está na frente. O Berger não vai vender barato essa primeira posição. O Damon Hill se aproxima. O Berger completa a 35ª volta. O Berger vai tentar segurar. O Hill passa 2,2 atrás. Vem com um pneu novinho. 2,215 a diferença do Berger para o Hill. Tá aí o Irvine abandonando a prova. O Alesi passou em terceiro. Aí o fiscal já mandou ver um jato de extintor ali no carro do Irvine. Villeneuve passou em quarto. O quinto é Schumacher. Passa o Coulthard na 6ª posição. Ele perdeu 2 posições com o seu pit stop. 35 voltas completadas. Faltam 10 para o final do Grande Prêmio da Alemanha. Globo e você, tudo a ver. Rainha System, cada vez mais rápido. Olha como vem se aproximando o Damon Hill. Na volta anterior, 2,215 a diferença. Berger vem já com os pneus desgastados. Berger parou na altura da metade da prova, fez só um pit stop. Hill parou de novo, fez 2 paradas, agora vem de pneu novo. O Alesi ele já deixou para trás. Vai ser difícil para o Berger segurar. Damon Hill vem com tudo para tentar na pista a ultrapassagem, a liderança e a vitória no Grande Prêmio da Alemanha. Ele que no ano passado acabou errando feio aí na Alemanha, logo depois da reta dos boxes. Ele foi fazer uma curva normal para os pilotos, acabou escapando, foi embora. Isso na 2ª volta da prova. Agora vai tentando apagar aquela imagem ruim. Tá aí o Irvine pegando uma carona para ir para o box no carro de serviço, depois de estourar o motor da Ferrari. Berger e Hill. A briga pela primeira posição vai ficar emocionante, vai diminuir muito a diferença. Cai para 1,2. Tirou 1 segundo numa volta. 1,278. 1 segundo tira Damon Hill numa volta. Tem aí Schumacher, que é o 5º colocado. Villeneuve ocupa a 4ª posição. O Schumacher está ali atrás. Os dois completaram mais uma volta. 3,7 a vantagem de Villeneuve para o Schumacher. Do 5º para o 6º. O Schumacher tem 3,3 à frente do Coulthard. 4º, 5º e 6º colocados. Damon Hill vai para cima de Berger. A equipe Benetton fica aí atenta. São 2 equipes equipadas com o motor Renault. Olha a última volta, 48,5 o Berger, 47,6 o Hill, tirou 1 segundo. Apesar do motor Renault empurrar as 2 equipes, quando você está vendo aí a comparação desse trecho dos 2 pilotos, o Berger vem na zebra, o Hill vai se aproximando. O carro da equipe Williams é mais equilibrado. Ele está entrando com cuidado, mas acelerando, vindo forte. E ele tem um carro mais equilibrado. Apesar do mesmo motor, da mesma potência dos 2 carros, está valendo aí o chassi da equipe Williams, um chassi mais equilibrado. Vai ser ruim para o Berger segurar, Reginaldo. Vai ser muito difícil, porque a diferença diminui a cada volta. Foi 1 segundo na primeira, caiu de 2,2 para 1,2 e agora cai para 0,492. Quer dizer, agora é só uma questão do bote aí, né? Esperar o momento do bote. Ele que foi com muito cuidado o Rio nas curvas de baixa para não errar, esperando uma dessa aí para ele tentar ultrapassar. 8 voltas para o final da prova. Vem Damon Hill, coloca o carro do lado, muda o traçado, mostra para o Berger que chegou, que quer a liderança, que quer o primeiro lugar no Grande Prêmio da Alemanha. Berger na frente, Hill atrás. 37 voltas completadas. Berger, Hill, Alesi são os 3 primeiros. Depois Villeneuve, Schumacher e Coulthard. Vai Damon Hill, outra vez, botou do lado. Berger olha para o espelho, vê crescer a Williams. Os 2 entram na chicane. Berger vai fazendo o traçado, usando toda a pista. Agora vem mais uma reta, onde pode conseguir falar mais alto o Renault da Williams do que o Renault da Benetton. Está absolutamente embutido ali o Damon Hill.
Berger vem usando o braço, vem usando a pista para não permitir o bote, para não permitir a manobra de ultrapassagem de Hill. Eles fizeram a chicane que leva para a maior reta do circuito. Hill tenta pegar o vácuo. Olha o Berger. Vai usando a pista. Vai fechando a porta de Hill. Sai do trecho da floresta, vem para o trecho do estádio, sem conseguir a ultrapassagem. Damon Hill. Berger agora tem aí a força da torcida da casa, o austríaco Gerhard Berger, muito querido na Alemanha. Eles que não conseguiram ver o Schumacher andar na frente, torcem agora por Berger. Damon Hill vem para tentar tomar essa primeira posição. Os dois completam mais uma volta. Berger e Hill, 388 milésimos. Só a precisão do cronômetro para definir uma diferença entre Berger e Hill. Na pista é briga boa. Hill com o carro no chão, com o carro ajustado, com pneus mais novos. Berger segurando no braço. Berger segurando aí o sonho de voltar a ir para um lugar mais alto do pódio, de voltar a conquistar uma vitória. Ele que ganhou na Alemanha em 1994 com a Ferrari. Vai na briga Berger, 38 voltas de 45. Tem muito tempo para segurar. Desde que o Schumacher saiu da Benetton, a equipe ainda não conseguiu uma vitória. Hoje tem a primeira posição com Berger. Se ela vier, vem no sufoco, vem na pressão, vem com Damon Hill querendo com tudo tomar essa vitória da Benetton. 7 voltas para o fim da prova. Vai dançando atrás do Berger o Hill. Vai ameaçando, buscando um traçado. Vem tentando segurar do jeito que dá o Berger. Alesi já ficou para trás. A briga entre os dois. O austríaco contra o inglês. Tá junto, pegou o vácuo, tenta a ultrapassagem. Fecha a porta Berger, bem Berger. Deu uma fechadinha de porta que obrigou uma tirada de pé do Hill. E aí tomou o traçado, pegou a tangência, fez a curva. Ganhou a preferência Berger. Hill insiste. Vem para trás. Berger e Hill, eles vão para mais uma volta. A Benetton dá o toque pro Berger. A Williams informa Hill. São 6 voltas para o fim da prova. .0339 no cronômetro a diferença. Fica emocionante o final do Grande Prêmio da Alemanha. A corrida começa a chegar ao seu final. O Damon Hill vai ter que se definir, vai ter que partir cada vez mais e logo. Os pilotos costumam dizer que faltando 5, 6 voltas, ninguém deixa passar. O Hill não quer saber dessa história e vem para cima do Berger. O Berger acha a história mais real do mundo e não vai deixar o Hill passar. Fica a briga. O equilíbrio da Williams. Olha o Hill. Dançou para lá, para cá. Quis fazer um drible no Berger. Berger não foi na dele, não. Vem mais um trecho de reta. Eles vão pegar agora retardatários. Tem o Frentzen na frente deles. Outra vez põe de lado o Damon Hill. Aí é para pressionar o Berger. Eles vêm outra vez para o trecho do estádio. Aí o Berger tenta ter um refresco. A torcida atenta, não tira o olho de Berger e Hill quando eles passam aí no trecho do estádio. Com um grande público em Hockenheim. A equipe Williams ligada no monitor. Informação para o Damon Hill. Aquela informação é para o Damon Hill poder mexer na mistura de combustível que ele tem, ar, gasolina. Ele tem esse controle no painel. Talvez, na concepção da equipe, uma mexida nessa mistura pode dar mais força para o carro. Olha como balança o Damon Hill. Encostou demais, deu uma balançada de frente. São dois motores iguais, então cada equipe vai tentando uma saída
para ganhar do adversário que tem o mesmo nível. Vem o Berger, vem o Rio. Eles vão chegar nos retardatários. Eles vão chegar no Frentzen. Frentzen já passou uma Minardi, parece que deixou uma Minardi ali para os dois. Frank Williams acompanhando com toda a atenção a briga do Berger com o Williams. E aí tá valendo o braço, a experiência do Berger. Globo e você, tudo a ver. McDonald's, com você no Grande Prêmio da Alemanha. O Berger passa o Lamy, passa a Minardi, vem também o Rio. É briga pra ninguém botar defeito, Reginaldo. O Berger está demonstrando muito braço, realmente, além da experiência, né? 191 grandes prêmios contra 62 do Damon Hill. Mas todo mundo sabe que Berger é mais piloto que Damon Hill. O Hill tem mais carro, carro equilibrado, veio com o pneu, agora mandou desligar a bomba. Olha, tudo, tentando de tudo ali para provocar um desequilíbrio, porque o equilíbrio é muito grande. Os dois motores iguais, o Hill tinha pneu mais novo, pôde andar, quer dizer, pôde chegar muito rapidamente, mas passar agora vai depender realmente de um erro. E o Berger não aceitou drible, não aceitou mudança de traçado, está se defendendo muito bem na experiência, na garra e no talento, assim, daquele velho Berger que a gente está vendo hoje. Ali mais atrás, a briga do Coulthard com o Schumacher. Rio, Berger, Alesi, Villeneuve, Schumacher, Coulthard. Fica o Frentzen no meio do caminho. O Rio veio junto, veio no embalo. O Berger foi, o Rio não pensou meia vez, foi junto. Os dois deixaram o Frentzen para trás. É uma perseguição implacável de Damon Hill. É uma defesa muito bem feita pelo Berger da sua primeira posição. Põe de novo o Rio, fecha o Berger. Foi para a direita, tentou mais um drible o Rio. Outra vez não deixou o Berger. Agora eles entram na chicane. Berger vai no seu traçado, não entra na do Rio que muda. Agora o Rio vem pelo lado, põe o carro outra vez para o Berger ver. O Berger dá uma saída, faz a curva, toma e vem. Fica em pé o Flávio Briatore. Acompanhando o que pode ser a primeira vitória da Benetton depois da saída de Michael Schumacher. Berger podendo se reencontrar com a primeira posição na Fórmula 1. Olha como a torcida alemã vibra na passagem do Berger. 42 voltas completadas, são 3. 660 milésimos a diferença. Depois o Alesi na terceira posição, são os 3 primeiros. A Benetton por enquanto com 2 no pódio e o Berger na frente. Ainda não venceu na temporada a equipe Benetton. Berger venceu aí na Alemanha em 1994 e agora vai se reencontrando com a vitória. Estoura o motor de Berger. Explode o motor de Gerhard Berger a 3 voltas, a 2 voltas e meia do final da prova. Ele segurou, ele forçou, ele fez o que podia e aí explode o motor da Renault, o motor de Berger que sai do carro. Como deve estar a cabeça do Berger a essa altura da corrida? Veja de novo o momento da explosão do motor, mas explodiu muito o motor do Gerhard Berger e a vitória vai ficar com o Damon Hill. Quer dizer, parece que vai ficar com o Damon Hill, Reginaldo. Esta era uma das poucas possibilidades que existia do Hill passar o Berger, que vinha segurando no braço muito bem. Existia realmente, porque ele, para acelerar, quem está na frente vai ter que acelerar mais, vai ter que se preocupar mais, vai ter que acelerar mesmo muito mais, vai ter que frear mais dentro. E isso tudo numa pista que normalmente já força muito o motor, era a possibilidade que tinha o Hill de conseguir ultrapassar o Berger. Mas valeu mesmo essa corrida do Berger. Uma decepção para a equipe Benetton. Hill e Alesi agora os 2 primeiros. O Coulthard
vem aí para complicar a vida do Schumacher, para tentar ganhar uma posição do Schumacher. Agora a briga vale a 4ª posição. Berger, Alesi, Villeneuve, Schumacher, Coulthard. Rubinho Barrichello estava na 7ª posição agora há pouco, Reginaldo. Ele entra aí na zona de pontuação, vem para a 6ª colocação com esse abandono do Berger. Com o abandono do Berger, ele ganha o 6º lugar, ainda não, porque ele estava uma volta atrás. É nessa volta agora, quando ele completar e vai passar a 6º, vai de novo pontuar como pontuou na Inglaterra. Os 5 primeiros já passaram. Rio é o primeiro, Alesi o segundo, em terceiro Villeneuve, em quarto Schumacher, em quinto Coulthard. O 6º ainda não passou, deve passar o Rubens Barrichello. O Schumacher vai tendo trabalho aí, vai tendo que se preocupar com o Coulthard. Barrichello vai se aproximando agora para passar na 6ª posição. Alesi é o segundo. A Benetton, de todo modo, claro que essa corrida vai ser frustrante para Benetton, porque faltando 2 voltas e meia estourar o motor e você perder a primeira posição é frustrante. Mas a Benetton vem se reencontrando, vem marcando pontos, vem fazendo pódio nas últimas provas, sempre com presença. O Schumacher está tendo que se virar ali para segurar. Schumacher ocupa a 4ª posição, Coulthard é o 5º. McLaren ficou grande parte da corrida pressionando a Ferrari. O Coulthard com o Schumacher, o Hakkinen com o Irvine. Agora no fim da prova de novo. Vai o Coulthard aí numa última cartada para cima do Michael Schumacher. Aqui na frente passa o Villeneuve. Depois vem o Salo, que está entre eles. O Villeneuve na 3ª posição, o Schumacher na 4ª, o Coulthard na 5ª. Barrichello na 6ª posição. Fez uma corrida tranquila, Rubinho Barrichello. Uma corrida discreta, mas que leva de novo a Jordan para pontuar. Com esse ponto do Rubinho confirmado, a Jordan soma 14 pontos no Campeonato Mundial de Construtores e fica 2 pontos à frente da Ligier. A torcida deu uma força ali pro Schumacher. A hora que ele passou em frente da galera, o Coulthard vem atrás. Damon Hill vai tocando para mais uma vitória na temporada. Damon Hill vai tocando para confirmar a sua condição de absoluto favorito ao título mundial da temporada. Vem para a última volta Damon Hill. O inglês Damon Hill, que viveu há 15 dias um fim de semana que acabou sendo desagradável para ele, depois de largar na pole position na Inglaterra. Uma rodada, ele foi embora, perdeu a corrida. Ganhou o Villeneuve. Aqui ele vem se recuperar. Vem para mais 10 pontos no campeonato. Vem para 73 pontos. Olha o Coulthard. Põe para cima do Schumacher. Schumacher tinha preferência na curva, conseguiu manter a posição, manter a 4ª posição. Que trabalheira que teve o campeão do mundo, o bicampeão do mundo nesta corrida em casa. Foi o tempo todo brigando com a Ferrari, segurando o carro e brigando com quem vinha pela frente. Damon Hill vem para completar, bandeirada para Damon Hill. Vence Damon Hill o Grande Prêmio da Alemanha. O inglês Damon Hill é o primeiro colocado, soma 20 vitórias na sua carreira. Damon Hill, um piloto de números excepcionais. Schumacher continua na briga com o Coulthard. Na 2ª posição, Jean Alesi. Cruzou o Hill, cruzou o Alesi, cruza o Villeneuve, vem o Schumacher, passa o Coulthard. São os 5 primeiros. Agora a expectativa para o Rubens Barrichello, porque tem uma briga boa do Barrichello com o Panis pela 6ª posição. Enquanto o torcedor alemão vai fazendo aí a sua festa, o Hill e o Alesi dão a volta da vitória e o Barrichello vem na frente do Panis para passar em 6º. Vem Barrichello para passar, ele e o Panis na briga. O Barrichello vai se segurando, o Panis vai ameaçando. Enquanto você vê o Damon Hill na sua volta da vitória, mais uma vitória. Damon Hill com 20 vitórias na carreira, mais 10 pontos no campeonato, 73 pontos.
O Alesi deu uma encostada ali, uma parada para pegar o Berger, para dar uma carona do Berger. O Barrichello vem com o Panis encostado nele, brigando pela sexta posição, mas cruza agora o Rubens Barrichello em sexto. Rubens Barrichello em sexto. Rio em primeiro, Alesi em segundo, Villeneuve em terceiro, Schumacher o quarto, Coulthard o quinto, Barrichello o sexto. Mais uma vitória de Damon Hill. Daqui a pouco tem a festa do pódio. Globo e você, tudo a ver. In his mirrors, has he got a problem himself? I wonder if he's... Well, he seems to be having a look. I thought he'd run... I guess he was probably checking with Gerhard Berger and Jean Alesi that all was well. And I thought he was running out of fuel and stopping. But the great news for Britain and for Williams and for Renault and, of course, for Damon Hill is that Damon here today has won his 20th Grand Prix race, and it is his 7th win of the year in 11 races. He's well on target now to beat the 9 race wins in one season, which is shared by Michael Schumacher from last year and Nigel Mansell from 1992, because there are still the Hungarian, Belgian, Italian, Portuguese and Japanese Grand Prix left. And in the dominant form that Damon is in now, for him to win another 3 of those would not surprise me in the least. So he was 15 points ahead of Jacques Villeneuve when this race started. He's now increased that lead by 6 points to 21 points, with 50 points still to win. And it's looking more and more, and I'm being very careful to say, not to say that Damon Hill will be world champion this year, but it is certainly looking more and more as though he is going to be. His great father, the late Graham Hill, was world champion on 2 occasions. Damon has now won 6 races more than his father did. And Michael Schumacher tours in. Well, I say he will be relieved to have finished the race. Reliability is the first thing that you need in a racing car, because to win you have to finish, and no matter how quick you are, if you don't finish, you're not even going to get any points. And Schumacher has got 3 points for finishing in 4th place in the World Championship. Germany will forgive him for not winning as he did last year, much as they wanted him to, because he has driven an excellent race. There's one of those daft rockets that they insist on firing here, and it's always amazed me why one of them hasn't hit a driver. It's quite possible, and when you add smoke to it, it makes it even worse. You're looking at the cars now coming into the Parc Fermé, where they all have to assemble, and they are checked. Para você ligado na Globo, falamos novamente com imagens ao vivo de Hockenheim, na Alemanha. A torcida alemã, a torcida da Ferrari, agora mais unidas do que nunca, fazendo a festa. Sempre um grande público em Hockenheim. Não deu para a vitória do Schumacher, quase deu para a vitória do Gerhard Berger, mas acabou dando mesmo Damon Hill com 1 hora e 21 minutos de corrida. Damon Hill venceu, tá aí o Schumacher chegando agora com a Ferrari. Hill em primeiro, Alesi em segundo, Villeneuve em terceiro, Schumacher o quarto, Coulthard o quinto, Barrichello o sexto. Vai para 73 pontos o Damon Hill contra 52 do Villeneuve. 121 pontos contra 47 no Construtores, a Williams contra a Benetton. Numa grande corrida, Reginaldo, uma corrida de alta velocidade, nós tivemos todo mundo andando firme, andando bem, grandes pegas, grandes duelos, uma das melhores corridas da temporada em termos de emoção, de equilíbrio, de briga por posições. É a Fórmula 1 mostrando realmente a briga quando 2 motores iguais, 2 pilotos, diríamos assim, do mesmo nível, porque o Rio, afinal de contas, está lutando por um título, mas a experiência maior, a técnica, a habilidade é do Berger, e 2 carros equilibrados, o do Rio um pouco mais equilibrado. Uma disputa muito grande, muito forte. Devo arriscar até dizer que o Rio não passaria o Berger se não estourasse o motor, porque o Berger estava fazendo uma corrida excepcional, mostrando os velhos tempos de Gerhard Berger, um piloto que sempre teve muito talento. Importante no campeonato, o Schumacher praticamente se despede, porque ele fica com 29 pontos contra 73 de Damon Hill, tendo ainda 50 pontos em jogo até o final da temporada. E perde, inclusive, a 3ª colocação no campeonato, que agora é de Jean Alesi.
Rio 73, Villeneuve 52, Alesi 31, Schumacher 29. O Barrichello é o nono com 11 pontos, o Diniz o 15º com 1 ponto. E importante também registrar que o Rossetti chegou ao final da corrida, terminou em 11º, ele que só vinha tendo problemas mecânicos. O hino nacional da Grã-Bretanha para o campeão da prova Damon Hill e para a equipe Williams. Grã-Bretanha, a vitória de Damon Hill, Hill em primeiro, Alesi em segundo, Villeneuve em terceiro, Hill 73 pontos no Mundial, Villeneuve 52, Alesi 31, Schumacher 29, o Rubinho com esse ponto vai para 11 e se iguala a Olivier Panis ali na pontuação. O Olivier Panis vai aparecer ainda como oitavo, afinal tem uma vitória na temporada, mas o Rubens Barrichello segue somando os seus pontos, ficando ali entre os 8 melhores na pontuação. Williams 121 pontos contra 47 da Benetton no Campeonato Mundial de Construtores e uma vitória tranquila já da Williams praticamente no Mundial de Construtores. Não tem jeito de você chegar nessa equipe Williams. Villeneuve recebe o seu troféu, mais um pódio para Jacques Villeneuve. Damon Hill conquistou a 20ª vitória na carreira. Vem cada vez mais perto o Hill do primeiro título mundial da carreira. Ele que foi vice o ano passado, vice o ano retrasado, agora tem mais uma festa do champanhe, mais uma festa de vencedor. Hill, Alesi, Villeneuve, Schumacher, Coulthard, Barrichello, o resultado do Grande Prêmio da Alemanha de Fórmula 1. Próximo encontro da Fórmula 1 será na Hungria, o Grande Prêmio da Hungria, dia 11 de agosto. Hoje ainda tem muita emoção na Globo, 1h30 da tarde, o vôlei feminino, Brasil e Alemanha, Olimpíadas 96. 7 da noite, o futebol, Brasil e Gana. É decisão. Quem ganha fica, quem perde vai embora. Vale a pena ficar ligado. Na sequência, Barrados no Baile. Globo e você, tudo a ver. Degrees inside the cockpits of a racing car while they're wearing all their heavy fireproof clothing. And so to be able to get up on the podium and relieve the stress that you have been feeling with what to a lot of people looks like a very childish gesture is actually a heck of a lot of fun. Yeah, wonderful result there for Damon Hill, and the championship looking much more comfortable now. Of course, things can change so very easily. But we shouldn't forget that just a couple of weeks ago, Michael Schumacher was telling us how Ferrari were always on target, as he said, to be winning Grand Prix by mid-season, and he mistakenly cited Hockenheim as being that point. Well, they've made some improvements to that Ferrari, but they really haven't manifested themselves here. 4th place is a poor result. We're looking at some highlights of the race now, and
Well, mission impossible, says the music. A bit ironic for poor Gerhard Berger. It didn't look impossible, just so close to the end of the race, because with his experience, I honestly think he would have been able to stay ahead. Now, there could be more drama to go yet, because we shouldn't forget that after the last Grand Prix, when the Williams of Jacques Villeneuve won, there was a protest from the Benetton team about the front wing end plates, and we were faced with the prospect of Villeneuve being disqualified. And whilst that was not upheld by the stewards, and of course Villeneuve's place and his win stayed, the cars will all be being scrutinised now and for the next hour or so, and the results will, as ever, only be confirmed once that process has been completed. Schumacher explaining his predicament to the fans. Damon, your first win in Germany, and you now have 20 victories, equaling Michael Schumacher's record. You must be delighted with today, even though it seemed to be a pretty hard fight out there. Yeah, it was a fantastic race all the way through. I made not a very good start, and from then on it was going to be quite difficult. But I had a good race with Jean, and also later in the race with Gerhard. And of course I was looking for an opportunity to pass, but he was going to make it very difficult. But I heard his engine make a bad noise coming out of the first chicane. And I knew he had a problem. It was either him or me. I wasn't really sure, and so I was rather pleased to see it was his engine and not mine when he pulled out. So bad luck to Gerhard, but a terrific result for myself. I've never won in Germany before, and I'd forgotten about the fact that it was my 20th victory, so there's a lot to celebrate today. And I also want to thank all the people at the factory who worked very hard over the weekend, and they came in and worked late to prepare parts for the car, and so special thanks to them. Your pit stops did you well during the race. You must have been doing a lot of mental calculations throughout the race to see whether you were going to get ahead of the two Benettons. Yeah, well, it was always going to be close because Gerhard was on one stop, and I lost to him at the start, so it was always going to be difficult for me to make up the gap. What actually happened at the start? Was there any reason that you didn't get off as cleanly as you would have liked? Well, I made a good initial start, and then I let the revs drop too much, and the engine wasn't pulling that hard. Jean, you made a very good start. You went from 5th position up to 2nd. How pleased are you with today's result? Honestly, I'm very happy, but I'm a bit sad for my teammate. He did a very good job since the beginning of the season in the team. We are working very hard. At the beginning, we had a car not so competitive, and slowly we improved the car. We work with the team a little bit better now, and it's a shame because we were able to be together here on the podium. But personally, I'm happy, of course, because I'm back 3rd at the championship, and I give back some more points for the team too. Were you aware that Gerhard had a problem with his engine, and in fact, did you have any problems with yours at all? No, I didn't have any kind of problem because I think what happened to Gerhard, just seeing what the smoke was suddenly, and I just slowed down because it was just 3 laps to go, and I was careful just on straight. That's it. You've been on the podium 6 times now this season. It must be soon for your first victory, do you think? I hope so, but Damon and Jacques are working also very hard. They are always here, and it's going to be a very interesting end of the championship, of course, but it's still very difficult for us. Jacques, you make a good start, and then you seem to almost be held up by Michael Schumacher for a while. Is that true or not? Yeah, we had a pretty good start, and we're just behind Michael on the first lap. I wasn't very aggressive. I didn't want to go off then, and Michael, was keeping his line. And then Häkkinen surprised me and got in front of me, and then I was stuck behind these two until the pit stop. Can you tell us a bit more about the pit stop? Because you had a pretty close call with Michael Schumacher. You both went in together and came out almost at the same time. We had a slightly better pit stop than Michael's, but he was in front of us in the pits, so it was normal for him to pit in front of us. But then it was a good battle into the first chicane. I was a couple of car lengths behind him, and I don't think he was expecting me to outbrake him. The championship now stands with Damon leading you by 21 points. What were you expecting at the end of this weekend? Are you happy with that? Well, I was hoping to be closer than 21 points, definitely, but we didn't have a good beginning of the weekend. We had something wrong on the car that we found out only this morning in the warm-up, and it had been like that all weekend. So we were a little bit behind with our setups, and it showed today in the race. But we at least we were a little bit more competitive than during qualifying.
Well, Damon, we now go on to Hungary, where you scored your first victory back in 1993, and you now have 7 victories in one season, which equals that of Jim Clark and Ayrton Senna. So you must be feeling pretty good at this moment. Right, couldn't be better at the moment. I'm really pleased. Well, gentlemen, thank you very much. And John, some comments on the race in your own language. So you've heard what they say. Now let's hear what David Coulthard says. He's with Tony Jardine. Great dice with Michael Schumacher. Yeah, it was fun. I was with him at the start, and then I pitted obviously for fresh tyres, and I caught with him again. And I was much quicker here today, but it's just very, very difficult to overtake him. I think he knows all the tricks that I knew from karting, so it was tough to get by. We sensed your frustration. But how is my... Yeah, it was frustrating out there. It was very frustrating, but that's racing, and if I'd qualified better, I wouldn't have been in that situation. But to be fair, Mika Hakkinen had the development engine, you didn't. You still did a great job. Yeah, the development engine is what we both used in qualifying yesterday, and Mika did a better job yesterday, so he got first chance for that engine, which I think it was the right decision to go 1-1. And in these conditions with fuel, it didn't make such a big difference, but in qualifying, it's definitely better. Burning question, did you enjoy it? That's probably one of the most enjoyable races I've had this year, because I was actually racing. It's so unusual to be dicing with someone, and I think that they should fix the regulations with the low wing level, and we should have all the races at Hockenheim. For Damon Hill, but spare a thought for the desperately unlucky Gerhard Berger, who deserved the win just as much. Jean Alesi's second place of 1996, and Jacques Villeneuve's 8th podium finish from his first 11 Grand Prix. Hill extends his championship lead over Villeneuve to 21 points, with 50 still to be won, so he's far from home and dry. Alesi passes Schumacher to 3rd, and Coulthard breaks clear of equal 5th, with poor Berger now down to 6th. Williams are now only 2 points off their 8th Constructors' Championship, with no place changes behind them. In fact, Williams can, and probably will, clinch their championship at Hungary's last World Championship race in 2 weeks' time. But can Benetton beat them there? Join us to watch the qualifying live on BBC Two and the